Eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curta e compartilha e ative o sininho. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma anomalia, de um fenômeno, a inversão dos polos magnéticos da Terra. Aqui nós já falamos sobre as camadas da Terra. As camadas da Terra. A Terra é formada por um núcleo interno, depois um núcleo externo, depois um manto e depois a crosta, certo? Lá bem no núcleo interno da Terra existem os componentes que formam um campo magnético, né, que é o ferro, o níquel, o enxofre e o potássio. Lá no centro da Terra é como se fosse um ímã gigante, né? Por isso é que em volta da Terra tem esse campo magnético chamado magnetosfera. Então aqui uma definição de magnetosfera para vocês verem. É a denominação dada a uma área em torno de um corpo celeste que sofre influência de um campo magnético. Então a Terra tem em volta um campo magnético imenso. A inversão geomagnética é a mudança de orientação do campo magnético terrestre. Ele muda de tal forma que o norte e o sul são trocados de lugar. O norte vai para o sul e o sul vai para o norte. Esses eventos ocorrem a uma escala de dezenas de milhares de anos ou mais. A mais recente inversão dos polos ocorreu há 780 mil anos. Nestes últimos anos, os cientistas têm notado essa mudança, essa troca de orientação do campo magnético tem acontecido com muita intensidade e muito rapidamente, muito mais rápido do que todos gostariam que acontecesse. Bem no início do século XX, 1920 precisamente, um japonês, o Motonori Matuyama, ele observou que os campos magnéticos de algumas rochas lá do Japão estavam ao contrário e que estas rochas eram todas do início do Pleistoceno. Naquela altura, ele foi a primeira pessoa que se interessou por isso, que ele viu alguma diferença ali acontecendo, alguma diferença das rochas vulcânicas, do magnetismo das rochas. Então, eles não tinham muito conhecimento a respeito disso. E a possibilidade de ocorrência de inversão, que fosse inverter os polos, não tinha muito interesse da comunidade científica. Foi 3 décadas depois, em 1950, eles compreendiam mais sobre o campo magnético da Terra. Claro, a ciência foi se desenvolvendo. As teorias começaram a se formar. Viram que então existia a possibilidade da inversão do campo, que deveria ter ocorrido essa inversão do polo magnético num tempo bem remoto, num passado bem remoto. Então a maioria da investigação sobre esse chamado paleomagnetismo durante a década de 50 incluía o estudo da deriva polar e da deriva continental. Eu estou mostrando algumas figuras aí para que possa ser compreendido isso que eu estou falando, certo? Eles descobriram que algumas rochas invertem o seu campo magnético enquanto morrem. Então eles começaram a fazer a datação das rochas vulcânicas para saber em que momento aquela gravidade ali mudou de lugar, teve uma inversão. Assim eles conseguiram descobrir quando tinha acontecido essa inversão dos polos. Primeiro pensaram-se que as inversões ocorriam em milhões e milhões de anos. E lá bem no começo mesmo da formação da Terra era assim que acontecia. Quanto mais o tempo passava, foram descobrindo que essa inversão dos polos, ela diminuía o tempo da ocorrência, o tempo em que ela ocorria. Os estudos provaram, né, que a Terra, no decorrer desse tempo todo da sua existência, quanto mais o tempo foi passando, menor o tempo da troca da inversão dos polos. A opinião se divide. As causas das inversões geomagnéticas são, segundo as teorias, elas aderem-se a eventos internos e a eventos externos. Os eventos internos creem que as inversões são uma característica inerente à teoria do dínamo que existe dentro da Terra. É gerado o campo magnético a partir do interior da Terra, né? Então esse é evento interno. Hoje em dia se faz uma simulação por computador
e observe que as linhas do campo magnético, elas ficam todas entrançadas e desorganizadas devido ao movimento caótico do metal líquido no núcleo da Terra. Muitos cientistas creem que as inversões geomagnéticas não são processos espontâneos, mas antes são desencadeadas por eventos externos que interrompem diretamente o fluxo no núcleo da Terra. E esses processos podem incluir a chegada das lajes continentais arrastadas para baixo em direção ao manto por ação da tectônica de placas, né? Nós sabemos que a Terra inteira é formada de placas tectônicas e essas placas tectônicas elas não estão totalmente paradas, elas estão sempre em movimento, se deslocando. Quando ela se desloca muito rapidamente ou uma se desloca sobre a outra, quando ocorrem os terremotos. É possível que essas forças, né, que essas forças das placas tectônicas também estejam influenciando de maneira muito forte nessa inversão dos polos magnéticos. Atualmente, o polo norte magnético da Terra ele se encontra em deriva do norte do Canadá em direção à Sibéria, tá? Com uma taxa atualmente crescente de 10 km por ano no início do século XX, 40 km por ano em 2003 e 64 km atualmente, acumulando um deslocamento de 1.100 km ao norte do ponto em que os pesquisadores o localizaram pela primeira vez. Então a pergunta que fica não é se ocorrerá, é quando ocorrerá uma nova reversão dos polos magnéticos da Terra e como nós, seres humanos, vamos ser afetados por isso. Essa é a pergunta. Para se ter uma ideia da importância disso, desse escudo protetor, basta nós observarmos o que acontece com outros planetas, por exemplo, Marte. Marte tem um campo magnético fraquíssimo e ele não tem muita atmosfera, os ventos solares levaram embora toda a atmosfera do planeta. Essa é uma diferença crucial entre Marte e Terra. Nosso campo magnético cria uma bolha protetora dentro da qual nós podemos viver tranquilamente, pelo menos até agora. Mas acontece que essa bolha protetora, ela está sujeita a muitas instabilidades e ela muda constantemente. Ao longo da história, o planeta Terra já vivenciou centenas de episódios conhecidos como reversões magnéticas, nos quais essa bolha protetora ela perde força e os polos magnéticos trocam de lugar, o norte e o sul trocam de lugar. Então a pergunta é, quando será? Para os especialistas, a questão é saber quando acontecerá então a próxima reversão e como isso afetará a população. Os cientistas calculam que uma nova reversão magnética é iminente e baseiam suas suposições em algumas pistas. Estudos indicam que o campo magnético da Terra vem encolhendo 5% a cada século. Durante uma reversão magnética, o campo protetor da Terra fica bastante reduzido, podendo chegar a apenas 10% da sua força total. As previsões dos cientistas são as seguintes: as alterações no campo magnético da Terra durante uma reversão enfraquecerão seu efeito de escudo, levando ao aumento dos níveis de radiação na superfície da Terra. Se isso acontecesse hoje, a radiação poderia afetar a frota de satélites de comunicações, aviões e a rede elétrica. Sem satélites, sistemas bancários, meteorologia, comunicações, operações militares, tecnologias à base de GPS, tudo isso deixaria de funcionar instantaneamente. Com a rede elétrica comprometida, sistemas de aquecimento, aparelhos de ar-condicionado, transportes, hospitais e indústrias também seriam afetados. Animais que supostamente usam o campo magnético da Terra para orientação, como baleias e muitas espécies de pássaros, também seriam atingidos. São coisas que nós estamos vendo acontecer. Além disso, sem o escudo protetor, ficaríamos muito mais vulneráveis às chamadas explosões solares que bombardeiam a Terra com energia vinda do Sol. No total, 3.000 quilômetros de rocha nos separam do núcleo da Terra. No entanto, são as leis da física que regem o movimento do ferro líquido no núcleo do planeta. Com base nessas leis, nós deveríamos ser capazes de monitorar o movimento e prever. Até hoje, os cientistas não conseguem fazer isso. Não tem como prever. Vamos esperar que os cientistas sejam certos e que isso demore muito tempo para acontecer. Então, ficar de olho em tudo. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curta e compartilha e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Namastê!